Bom, como eu falei no vídeo anterior, nós vamos agora falar sobre a severidade de Deus. O que que é a severidade de Deus? Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Então Deus, ele não pode ir contra a palavra dele. Ele tem que cumprir, porque ele diz na sua palavra: "Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará". Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A importância da palavra de Deus nas nossas vidas, nós conhecermos a palavra de Deus, praticarmos, guardarmos ela e zelarmos também por obedecermos esta palavra. Então a severidade de Deus, ela não poupou os anjos que pecaram em 2 Pedro 2:24. O apóstolo Pedro traz ali que esses anjos, Deus os lançou no inferno. O mundo inteiro foi destruído, o exército, exceto Noé e a sua família. Agora falando aqui sobre a época do dilúvio, a severidade de Deus, Deus se arrependeu de fazer o homem e ele puniu o homem ali com justiça. Então, existe perdão de pecados? Existe, mas aquele que não receber o perdão de pecado, ele vai ter que enfrentar a severidade de Deus, ele vai ter que enfrentar a justiça e vai pagar pelos seus atos, quando hoje nós temos Jesus, o nosso advogado, aquele que pagou os nossos pecados, e nós devemos de nos esconder em Jesus, correr para Jesus, receber o seu perdão e ficar ali escondido nele, para nós não encararmos a severidade de Deus. Homens foram apedrejados na época de Moisés, ali um homem foi apedrejado por apanhar lenha no sábado. Então, a lei permitia, a severidade de Deus dava legalidade para que as pessoas apedrejassem se alguém fosse encontrado trabalhando no sábado. Imagina a pessoa colhendo lenha, pela palavra de Deus ele foi morto. A severidade de Deus. Não devia-se colher lenha no sábado. Então, devia-se obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus diz a Saul, Samuel diz a Saul, Deus tem muito mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que em sacrifício, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, Deus, ele quer que nós, conhecedores do seu evangelho, da sua palavra, nós obedeçamos a sua palavra e não sacrifiquemos sacrifícios, muitas vezes não agradam a Deus, mas sim a obediência é o seu prazer. As cidades de Sodoma e Gomorra, elas foram destruídas por causa da severidade de Deus, segundo Pedro 2:6. Então, Ló e a sua família moravam dentro de Sodoma e Gomorra, sabemos que eles foram salvos, apenas a sua mulher desobedeceu olhando para trás, o anjo falou: "Não olhe para trás", e Jesus, ele falou sobre a mulher de Ló, dizendo: "Lembrai-vos da mulher de Ló". Porque todo aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Então nós não devemos de olhar para trás na nossa chamada para servir a Deus, para sermos salvos, devemos de ficar firme, ainda que tudo ao nosso redor venha convergir ao contrário, nós venhamos ficar firmes e não abandonar a fé e não largar Jesus, mas venhamos ficar firme com o Senhor. Amém? O fogo consumidor, a vingança daqueles que não obedeceram o evangelho do Senhor Jesus. O que que esse fogo consumidor quer dizer? Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7 até o 10, o apóstolo Paulo, ele fala que Deus, ele na sua vinda, Jesus na sua vinda, ele trará vingança contra todos aqueles que não chegaram ao conhecimento da verdade, não amaram a verdade, mas eles rejeitaram. E todos aqueles também que não receberam o evangelho do Senhor Jesus Cristo, haverá um fogo consumidor. É isto que esta página aqui quer dizer para nós. Que esse Deus de amor, que esse Deus perdoador, que de graça nos dá salvação, haverá um dia que, se nós negligenciarmos a salvação, estivermos despreparados, nós vamos prestar conta diante dele. Para não acontecer isso,
de nós sermos consumidos pelo fogo da vingança de Deus que ele trará naquele dia do arrebatamento, da sua vinda, nós devemos de receber o perdão dos nossos pecados, o sacrifício da cruz e a verdade que é Jesus, ela seja real nas nossas vidas. Devemos de nos arrepender dos nossos pecados, ser batizados em nome de Jesus, receber o Espírito Santo e viver uma vida de santidade, temor e obediência à palavra de Deus, para que nós não venhamos passar pela severidade de Deus. Segundo Pedro 3,7, os céus e a terra que agora nós vemos, eles se guardam como um tesouro para o fogo e a ira de Deus. E 1 Tessalonicenses 2:10 e 12. Então, que venhamos estar preparados e prontos para não passarmos pela severidade de Deus, porque ela será real. Amém? Venhamos estar com Jesus na nossa vida. Que Deus te abençoe.